O passarinho que está fora da gaiola, ele não tem a estabilidade de ter comida e água todos os dias. É um momento único de verdade, é uma oportunidade a cada 100 anos. E que quando há uma quebra de monopólio, há uma grande montante de dinheiro na mesa. Se eu não fizer nada nos próximos 5 anos, eles vão ser exatamente iguais aos 5 anos que se passaram. O líder, ele não lida só com pessoas. Olá, seja muito bem-vindo, esse é o Comunidade Cast, eu sou o Pedro Orlando Filho e hoje eu estou aqui com o Willie Nelson, né? O Willie Nelson, grande amigo aí, né? De longa data, desde a época da escola, né, Willie? É verdade. A gente já se conhece aí, eu vou deixar você se apresentar primeiro, depois a gente evolui a nossa conversa aí. Claro. Bom, Pedrão, primeiro é um prazer poder estar aqui com vocês, né? Compartilhando um pouco desse momento. Queria muito agradecer você por ter aberto esse espaço para a gente poder estar discutindo algumas ideias e conversando aqui algumas coisas. Sempre quando a gente está junto, o bate-papo é muito produtivo, né? Sim, com certeza. Queria até agradecer a todos vocês que estão aí do outro lado, ouvindo a gente. Meu nome é Willie Nelson, há 10 anos que eu estou envolvido no mercado de vendas diretas, mercado de liderança, né? Liderando algumas equipes, participando de algumas palestras ao redor do Brasil também, já tive a oportunidade. E hoje a gente está focado mais aí num novo mercado, que a gente vai falar logo mais, né? Bacana, Willie. É justamente isso a ideia de eu ter chamado você podcast, cara. Eu lembro, assim, desde a época da infância, seu pensamento de liderança. Eu lembro de você lá, sempre você liderava a equipe, vamos fazer um trabalho na época da escola. Quem que organizava as coisas? Era o Willie que já montava seu grupo, tomava a ideia, a iniciativa do tema, de como que ia fazer alguma coisa. E daí eu fui acompanhando você na rede social, a gente teve ali um gap, né? A gente se afastou uma época, mas eu lembro bastante ali de você postando na rede social, que você estava à frente de grandes empresas, à frente de cargos de liderança de fato, né? E aí eu falei, poxa, o Willie é uma pessoa certa ali para a gente trocar uma ideia, para a gente evoluir essa parte de pensamento e trazer para o nosso público essa ideia de empreendedorismo, essa ideia, né, de liderança que eu enxergo totalmente isso em você. Pô, cara, obrigado. Fico muito feliz aí pelas suas palavras. Até porque a gente sempre bateu na tecla, né, Pedrão? Você é uma pessoa que eu admiro bastante também, até pela sua trajetória. A gente se conhece desde a infância, então fica fácil ali. Eu conheço a sua família, conheço todo mundo ali. Então eu te vi começando, né, desde o início ali até onde você chegou hoje, com vários projetos, com vários... com várias pessoas aí que você lidera também, então acho isso importante. E acredito que a liderança, às vezes, é muito voltada só em liderar pessoas, né? Quando a gente fala de liderança, remete muito a só liderança de pessoas. Mas liderar, às vezes você precisa liderar emoções, sentimentos, resultados. Sim, com certeza. A falta de resultados, né? Eu falo assim que o empreendedor, né, ou a pessoa ali que é o gestor, o líder, ele não lida só com pessoas, justamente isso. Emoções faz parte do nosso dia a dia, faz parte de você lidar com pessoas também, tem a emoção da coisa, né? Até que eu falo assim, poxa, eu acredito que um líder, ele tem que ter pelo menos ali uns 30 anos de carreira para falar assim, vamos lá, agora eu estou pronto para tomar a frente, né? Porque acredito que pessoas novas, pessoas jovens podem ter aquele conhecimento, mas o tato da vida, a experiência de conversar com pessoas faz toda a diferença. Você sentir como que essa pessoa está, né? Você entender como que foi talvez o dia dela só olhando para a pessoa. O próprio olhar da pessoa entrega como que ela é, que ela fez, como que foi o dia dela, né? Como que foi a noite passada, como que está a família dela. Isso faz toda a diferença também, né, William? É justamente isso que você falou. É enxergar a emoção, enxergar o sentimento da coisa, né? É verdade. Cara, e assim... Quando a gente fala de liderança, até nesse assunto que a gente tá falando agora de liderança, eu sempre falo que 3 pilares importantes, fundamental para a liderança é o que você acabou de citar, a comunicação. Cara, eu acredito que o líder ele tem que trabalhar muito uma boa comunicação. Ele tem que ser uma pessoa muito comunicativa. Até porque isso vai ser bom para potencializar os resultados da equipe dele. Sim, né? Com certeza. E isso envolve tudo, envolve mentalidade, envolve vendas,
né? Vendas talvez não seja só venda de um produto ou de um serviço, mas vender a própria imagem, Com vender certeza. uma ideia. Então, como você vai vender uma ideia se você não sabe se comunicar bem? Aí a gente entra em Sim. outro contexto da comunicação. Acho isso fundamental, cara. Uma vez eu fui numa palestra, eu não me lembro agora bem quem que era, mas ele falou assim, Willy, que a gente tem que ser um vendedor eterno na vida. Você tem que se vender para você arrumar uma namorada, você tem que se Verdade. vender para ser um exemplo para o seu filho, você tem que vender uma imagem boa sua para ser exemplo para o seu filho, você tem que vender uma imagem boa para os seus subordinados, né, para os seus colaboradores da empresa. Então, a vida é uma eterna venda. É Né? verdade, cara. E a partir disso, a gente tem que saber, né? Para você ter uma boa venda, você tem que saber se comunicar muito bem, você tem que saber lidar com as emoções, com as pessoas, né, muito bem. Mas é justamente esse o caminho, né? A gente tem que... Eu acho que, assim, uma das matérias até que deveria ter nas escolas é a matéria, por exemplo, de oratória, de civilização, né, de socialização, porque isso é o pilar fundamental da pessoa ali que foca, né, em crescer na vida ali, voltado ao mundo corporativo, né, ao mundo de empreendedorismo de fato. Porque se você não sabe se comunicar, poxa, Exatamente. como que você vai conseguir vender seu produto? Como que você vai Exatamente. conseguir vender sua imagem? Exatamente. Né? Isso, de fato, é muito importante mesmo. Não, é muito importante. E se tratando de empreendedorismo, Pedrão, até a gente sempre, né, comentou sobre isso e até você me apresentou aí como uma pessoa que sempre pensou nessa questão do empreendedorismo, porque eu sempre pensei o seguinte, lucro é melhor que salário. Não é errado Sim. você trabalhar, mas é errado você só trabalhar. Você tem que ter um plano fora o seu trabalho que você tem hoje. Entendeu? Você tem que ter um plano alternativo. Poxa, eu preciso fazer algo que me leve do ponto A do ponto B, Sim, com certeza. né, de forma mais de forma ali uma expectativa maior, né, que eu tenha uma expectativa maior. Eu acredito que isso, cara, a gente encontra só dentro do empreendedorismo hoje. Você Com que é uma certeza. pessoa super empreendedora, tem vários negócios aí, você sabe disso. Não tem outro meio senão o empreendedorismo para a pessoa que quer buscar crescer hoje Claro, em dia. sim, né? sem dúvida. É assim, Willy, imagina que enquanto a gente é funcionário, a gente vai gerar um resultado para pagar nosso salário, para ter uma lucratividade para o empreendedor, para o dono da ideia, né? Enquanto a gente passa a ser o próprio patrão, a gente ganha e trabalha para nós, para ter aquela lucratividade para nós, né? Mas não é errado, como você disse, a pessoa trabalhar e ter o plano B, né? Pode ser, por exemplo, essa nova onda aí, vamos fazer morango do amor e vender, Verdade, né? Pode ser, eu vou fazer um crochê, vou fazer, Sim. né, um serviço, um bico ali, seja qualquer a área que for, mas para você ter uma renda extra ali, para você conseguir de fato viver bem nesse país, você vai ter que ter um plus, né? Vai ter que fazer algo a mais de fato. E exatamente. E dentro desse assunto ainda, em relação a empreender, Pedrão, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas questão de empreendedorismo, você pode ser empreendedor também dentro do seu trabalho. Sim, Porque com empreendedor certeza. é aquele cara que busca soluções, cara. Você Sim, precisa buscar exatamente. soluções dentro do seu trabalho ali. Sim, né, se e aí destacar, você né? consegue se destacar e talvez buscar ali um cargo de liderança, um cargo de Exatamente. confiança dentro da empresa. Exatamente. Sem dúvida, justamente. Exatamente. Mas bacana, Willy, vamos lá. Queria que você falasse para nós como que foi sua carreira até hoje, né? Onde você está hoje, quais são as suas expectativas desse mercado atual? Bom, vamos lá então. Há 10 anos atrás, como eu disse no início, a gente está envolvido no mercado de vendas diretas, né? Eu sempre, vou ser sincero para você, eu nunca senti muita vontade com vendas, mas eu sempre soube que era necessário. Então, Bacana. né, a gente, mesmo que você não tenha uma aptidão para aquilo, mas você tem que desenvolver habilidades. Eu acredito Sim. que venda é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, como a gente já Tem conversou que ter aqui. na escola, né? Tem que ter na escola, como você falou, Realmente, verdade, cara. realmente. Então, assim, eu acredito que é um pilar muito importante. Então, há 10 anos aí a gente se envolveu, né? Eu acredito que você lembra, uma empresa que eu representava há um tempo atrás, e que era um mercado de vendas diretas, a gente conseguiu aí montar um time de vendas, né, no Brasil inteiro. Foi onde eu tive várias experiências positivas, que eu tive a oportunidade de rodar o Brasil aí, fazendo algumas palestras em Eu alguns lembro que lugares. você viajava, né, Willy? Viajava Já bastante, foi para cara. onde, assim, que te Putz, marcou? cara, olha,
Uma viagem que me marcou foi Buenos Aires. Que legal. Que foi um evento lá de lançamento da empresa que eu fazia parte na época, né? E tinha várias pessoas, líderes, grandes líderes lá, mundiais. Assim, eu me conectei com pessoas que eu nunca achei que eu fosse me conectar um dia. Nossa, né? imagino. Muito legal, bacana. E isso foi muito legal para mim, foi uma experiência muito positiva. Então, há 10 anos a gente vem buscando empreender dentro do setor de vendas diretas, né? E as minhas expectativas agora para esse novo momento que a gente está buscando é muito boas, porque agora qual que é a expectativa para os próximos anos? O mercado de energia. Então, eu resolvi me posicionar dentro desse mercado de energia. Bacana. Então, eu fiquei muito à vontade dentro desse mercado e eu acredito que eu me encontrei agora. É um mercado onde está um franco crescimento aí, Sim, né? Willy, e como que foi assim a ideia de falar assim, não, eu quero trabalhar com vendas diretas? Da onde que veio essa oportunidade? Conta um pouquinho mais para nós sobre isso. Cara, foi assim, um amigo me convidou para entender melhor uma empresa, um projeto de uma empresa. Era onde é uma empresa de suplementação na época, era uma Legal. empresa de cosmético. E ele me chamou para poder entender melhor como funcionava essa questão de distribuição dessa empresa. Certo. Aí eu gostei, eu falei, por que não? Até porque essa parte de beleza, né, cosmético, né, tudo que se envolve a estética também é um ótimo mercado, né? Exatamente. E outra, eu achei bacana esse setor, esse mercado das vendas diretas, porque além de você usar o produto, você recomenda. Então, assim, Entendi, é uma sim. venda leve. É uma venda leve porque você usa o produto e recomenda, no caso. Sim, Entendeu? entendi, bacana. Então, você chega assim... Pode dar um testemunho ali, né? Exatamente. E assim, forma um testemunho genuíno, um testemunho verdadeiro. Não é aquela venda forçada. Legal. De repente, você às vezes nunca usou o produto e está querendo vender para a pessoa. Acredito que uma boa venda é um produto que você compraria. Sim, com né? certeza. Eu compraria você esse recomenda, produto. sim, exato. Então, você recomenda. É mais uma recomendação do que uma venda de fato, sabe? Sim, até porque no momento que você chega na pessoa e fala assim, e a pessoa percebe a sua intenção de vender algo para ela, ela já vai começar a se esquivar. Ela vai criar uma defesa para ela, né? Cria um bloqueio, cria um muro ali, cara. É exatamente isso, Pedro. Então, o que foi? Eu fui chamado para entender esse projeto, gostei demais desse projeto e resolvi ali tanto ajudar outras pessoas através do produto que eu passava para elas. Sim. E ajudar novos líderes também a enxergar essa oportunidade. E para mim foi um momento muito, muito marcante. E isso foi sua primeira experiência no mercado de trabalho já? Na verdade, eu tinha já entrado no mercado de trabalho, mas não na área de vendas. Entendi. Né? E não na área de vendas e não com a possibilidade de ter meu negócio ligado a uma empresa, como foi essa oportunidade. Legal. Eu trabalhava em uma empresa CLT, mas volta naquilo que a gente falou, questão do empreendedorismo. Eu sempre pensava que estava faltando algo, sabe, Pedrão? Sim, entendo. Poxa, será que é só isso? Né? Eu até queria fazer uma reflexão para você que está assistindo a gente agora. Se você não existisse hoje, ou se você morresse hoje, que falta você iria fazer? Então, assim, eu fiquei um pouco incomodado, que eu falei assim, poxa, se eu não fizer nada nos próximos 5 anos, eles vão ser exatamente iguais aos 5 anos que se passaram. Realmente, poxa, se a gente ganhou uma vida, a gente não vai deixar uma marca no mundo, né? Não vai tentar melhorar a humanidade por alguma coisa? Exatamente. Justamente, essa é a ideia. Tá certo. Então, eu ficava muito incomodado, sabe, Pedrão? Eu estava incomodado, estava querendo buscar alguma coisa, até por isso que eu fiz o seguinte... eu abracei essa oportunidade na época como a oportunidade que eu tinha. Porque a barreira de entrada era baixa, a questão se tratando de investimento, enfim, foi onde eu me desenvolvi bastante, porque eu nunca me imaginei falando para, por exemplo, 3.500 pessoas, como eu já tive a oportunidade de palestrar. Poxa, olha que bacana. Então, assim, sabe? E é uma experiência tremenda, né, William? Incrível, cara. Pegar o microfone ali e se demonstrar ali, quebra toda aquela barreira ali, né, de timidez ali, a gente aprende muito com isso, né? Pedrão, sabe o que eu acho mais legal? Na questão de falar em público, eu acredito que todo mundo deveria desenvolver essa habilidade. Sim. E eu não sabia disso, mas eu vou te falar uma coisa, talvez você saiba disso também. Sabia que tem os 3 maiores medos no mundo. Eu estava lendo um artigo e, né,
E esse artigo falava que os 3 maiores medos, primeiro é de voar, o segundo Bacana. de falar em público e o terceiro de morrer. Olha só. Não Ou sabia. seja, eu até pensei em um filme de terror. Imagina, um filme de terror onde a pessoa é convidada a fazer uma palestra, o avião sofre uma turbulência. É um cenário perfeito, né? Pois é, bacana. Mas brincadeiras à parte, mas eu acredito que é uma habilidade muito importante, principalmente se tratando de liderança e se tratando de empreendedorismo também. Sim. Eu vi que você também faz algumas palestras lá, aí, né? Sim. E para empresários e tal, já tive a oportunidade de presenciar isso também, eu achei muito, muito bacana. Legal, Willy. Não, é assim, realmente, é uma experiência, como você mesmo disse, é uma experiência, assim, incrível, né? Primeiro a gente tentar superar aquela barreira que a gente tem, que é do próprio instinto humano, né? Da aceitação da pessoa, né? Como pessoa, aceitação do público, né? Da sua comunidade, né? Que você vive ali. Isso é instintivo mesmo. E depois que você consegue superar isso, rapaz, é incrível a sensação assim de falar, poxa, eu consegui vencer esse medo, eu consegui vencer esse bloqueio, né? É verdade. E assim, isso é normal para todos, né? Desde a época, voltando lá para a escola, né? Quando a gente ia apresentar um trabalho, né? E é ali que a gente começa essas habilidades também. Mas isso, com o passar do tempo, a gente tem que ir trabalhando isso, né? É verdade, Pedrão, é verdade. Legal. E aí foi onde eu me desenvolvi bastante. Então eu sou muito grato a essa trajetória desses anos todos, porque eu me conectei com pessoas importantes, pessoas assim que dentro do meu contexto que eu tinha, do cenário que eu tinha, de onde eu vivia, eu não me conectaria se não fosse através dessa oportunidade que foi me apresentada há um tempo atrás. Então, na época eu agarrei com todas as forças, tive a oportunidade de rodar vários estados do Brasil, poder conhecer pessoas, poder levar essa mensagem, enfim, eu achei muito bacana e falar exatamente disso, de liderança, mentalidade, vendas, falar sobre isso, né? Eu nunca fui uma pessoa muito fechada naquilo ali, é isso aqui, eu sempre tive uma mente aberta para outras coisas, sabe? Uma coisa que eu falo assim, Willy, às vezes muita gente fala assim, poxa, eu vou viajar a trabalho. Aí os parceiros de trabalho ali falam, nossa, o cara vai aproveitar, vai descansar, né? vai curtir a viagem, né? Vai viajar de avião, vai ficar em hotel, tomar café da manhã e tal. Cara, eu falo que isso é a menor das coisas, né? Porque a gente vai viajar a trabalho, é para trabalhar, é para fazer networking. É verdade, é para conectar com pessoas, né? É verdade. Eu acho que assim, às vezes ficar no escritório ali, né, fazendo tua rotina ali, é mais gostoso do que você propriamente sair para viajar. Exatamente. Porque, cara, viajar a trabalho não é lazer, não é descanso, não é aproveitar. Vamos aproveitar no sentido de trabalhar. Mas é a parte mais cansativa, acho que do nosso trabalho é justamente isso, é fazer networking, é você conversar com as pessoas, se conectar com elas. Né? Não é só ir viajar, ficar na piscina do hotel, tomar um café da manhã legal. Não é isso. Justamente isso. Cara, tem os ônus e o bônus, né? Com então certeza. A galera vê só a parte boa, mas exatamente, tem a parte... Não digo que é a parte ruim, mas a parte mais desafiadora é essa mesmo. Se conectar com outras pessoas e buscar aquele resultado daquela viagem, né? Com certeza. Poxa, eu vou sair dessa viagem aqui com resultado. Que resultado que eu vou levar na mala? Eu vou sair de casa, né? A empresa está investindo um dinheiro em mim. Exatamente. E eu vou para lazer? Não, eu estou indo a trabalho. Então eu vou trabalhar, né? É verdade. Eu vou me conectar. Né? Eu vou fazer o propósito desse trabalho e eu vou dar meu sangue. É verdade. Né? Não é simplesmente assim, não, vamos aproveitar. Né? Não. E, cara, foi muito assim, foi esses 10 anos de muito trabalho. E agora, Pedrão, a gente está entrando em um novo momento, né? Que é um momento, que é uma situação que a gente está passando no país, que é uma quebra de monopólio e uma transição energética muito grande. Sim. Esse mercado... Até há tempos atrás ele era fechado e falava-se muito dessa abertura, né? E agora é o momento, né, William? Exatamente. Interessante porque há tempos atrás tem muita similaridade com o mercado de telefonia. Sim, telecomunicações, né? Telecomunicações foi assim. Sim. Né? Porque há um tempo era tudo monopolizado, né, Pedrão? Sim. Era tudo monopolizado. Que quem cuidava da telecomunicação era o governo. A hora que abriu
para outras empresas poder administrar, até porque o governo não estava dando Dando conta, conta. né, da demanda que estava em Exatamente. crescimento, foi onde surgiu inúmeras empresas aí voltadas ao setor de telecomunicação, e foi por esse motivo que a coisa evoluiu, que a gente é conectado muito bem hoje. Olha Né? só. Porque você imagina se a gente dependesse até hoje do governo Poxa para vida. tratar a telecomunicação. Né? Exatamente. Talvez teria uma DSL lá em casa. Né? Talvez. Exatamente, Né? exatamente. A hora que abriu, que surgiu as concessionárias ali da parte de telefonia e telecomunicações, foi onde de fato cresceu muito. Olha Né? só. Foi a oportunidade para as empresas crescerem ali, explorando esse mercado, e foi o porquê conectou tanto assim o Brasil. Né? Olha só. Hoje você falar assim, tem internet em casa, quase todo mundo tem. Quase todo mundo tem. Acesso, né? Acesso à internet. Se não for por fibra ótica, se não for por rádio ou por telefonia, vai ser por celular. É verdade, né? É verdade. Todo mundo hoje tem um celular na mão que chega à internet. Né? Mas aí justamente é um crescimento desse mercado de energia também que começou agora, né? Explica para nós um pouquinho mais sobre isso. Então, eu achei interessante essa questão da telefonia, também da história da telefonia, porque tem muita similaridade agora com o nosso mercado atual, porque, de fato, acontece exatamente o mesmo que aconteceu no setor de telefonia anos atrás. Sim. Então, como era administrada pelo governo, enfim, era só o governo que ditava as regras ali, depois o governo não começou a dar conta dessa demanda, e aí entrou a iniciativa privada, né? As empresas privadas, e hoje nós temos várias empresas privadas com bilhões e bilhões e bilhões de faturamento, e vários clientes. Então, eu sempre soube que quando há uma quebra de monopólio, há uma grande montante de dinheiro na mesa. Claro, com certeza. Então, foi isso que eu comecei a enxergar dentro do setor de energia, porque o governo ele não está dando conta, as empresas hoje, as usinas hidrelétricas, não estão dando conta de atender a demanda de energia. Então, ou seja, o Brasil está passando por um déficit de energia muito alto e muito grande também. Com certeza. Né? E o que a gente pode ajudar? Nós, como empreendedores, né, como que a gente pode se posicionar nesse mercado e ajudar a população quanto a isso? Sim. E foi aí que eu achei muito interessante o projeto, onde eu estou envolvido agora, que é onde a gente leva a oportunidade para as pessoas poder economizar de forma totalmente gratuita na conta de luz delas, entendeu? Sim, como que funciona, William? Você para de comprar energia da concessionária, mas a conexão é dela. Exatamente. Certo. Porque a concessionária, a distribuidora, no caso nós aqui do Paraná somos a Copel, a distribuidora, o que acontece? Ela só uma distribuidora, ela pega a energia da usina hidrelétrica e revende para nós, certo? É assim que funciona. E ela vai deixar de pegar da usina hidrelétrica e passar a pegar de fazenda solar. Então, nada muda pro cliente, nada muda. A única coisa que muda é da onde ela pega essa energia para repassar. Basicamente assim, a nossa conta de energia, ela vem lá, uma porcentagem dela é sobre a energia que você usa na sua casa e uma porcentagem sobre a distribuição, é isso? Exatamente. E aí a energia você pode comprar de outra empresa que não seja concessionária da sua região. Exatamente. Através de uma lei que foi sancionada dia 6 de janeiro de 2022, ela dá o direito de todo mundo escolher a sua matriz energética, ou seja, da onde a sua distribuidora do seu estado pega a energia para poder passar para você. Entendi. Então, Legal. isso flexibilizou muito para a população. Por quê? Porque dá o direito de você escolher de onde você pega energia. É o mesmo que você chegasse na sua distribuidora e falasse o seguinte, olha, eu não quero mais pegar energia, eu não quero que você pegue mais energia de usinas hidrelétricas, eu quero que você pegue energia de fazenda solar. Por isso que o investimento no setor de fazenda solar foi muito alto. Né? Sim, e é uma tendência até hoje, né, William? É uma tendência. Assim, eu enxergo que quem investiu lá no começo já está colhendo seus frutos e vai colher por muito tempo, né? E mesmo hoje, se você entrar nesse mercado, também é maravilhoso, né? Sim. Sabe o que eu entendi, Pedrão? Olha só, nós temos hoje, se juntar todas as empresas que trabalham com esse segmento de energia por assinatura, todas, dá uma quantidade de 470 mil clientes, certo? Quando a gente está falando da abertura do mercado, né? é pouco demais, né? pouquíssimo, cara. Quando a gente está falando da abertura do mercado, a gente está falando de 90 milhões de clientes. Poxa,
Entendeu? É um mercado tremendo que a gente consegue explorar, né? Exatamente. Então, assim, o que eu pensei? Eu quero ter uma parcela desse mercado na minha base de clientes. Sim, Eu com entendi certeza. que foi o que grandes operadoras de telefonia na época entenderam. Sim, Eu quero ter várias pessoas ali, clientes, quero ter vários clientes usando o serviço que eu posso oferecer, porque agora teve uma quebra de monopólio. E essa mesma quebra de monopólio que no setor de telefonia aconteceu, está acontecendo agora no setor de energia. Então, é um sim. momento único de verdade, é uma oportunidade a Uhum, cada 100 anos. legal. E eu acredito ainda, Willy, que isso vai também ter uma tendência de rompimento desses monopólios para outros mercados também. Exatamente. Por questões políticas, eu arrisco dizer que daqui a um tempo, né, talvez não tão já, mas que deveria no Brasil ser isso logo, é a questão de combustíveis, né? Combustíveis, gasolina, Exatamente. diesel, né, derivados de petróleo. Né, que, na minha opinião, já deveria há muito tempo isso já ser aberto esse mercado. Né? Exatamente. Eu penso assim. Mas, infelizmente, a gente entende que no país hoje a gente tem a Petrobras, que ela não é só para atender a população, né? Ela também é para fins políticos. Exatamente. Né? E Infelizmente. infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas também é um baita de um mercado que poderia também seguir esse mesmo caminho, né, Willy? O que você tocou em um ponto importante, porque hoje a empresa até que fez um investimento bilionário nesse projeto que eu estou envolvido hoje, é o Grupo Vibra. E o Grupo Vibra é bem interessante, que é um setor da Petrobras que foi privatizado. Legal. Então, eles entenderam esse momento de mercado. Eles falaram, opa, vamos se posicionar nesse mercado de energia. Esse mercado de energia é um mercado que vai crescer bastante. Afinal, todo mundo precisa de energia elétrica, de gasolina, né? Gasolina, diesel, Exatamente. álcool, qualquer que seja o combustível, internet, água, né? Exatamente. É os Essencial. essenciais. Não tem como você Essenciais. viver sem hoje, Não né? tem como, não tem como. Então foi por isso até que eu achei muito interessante essa questão de mercado, assim, porque em países desenvolvidos, como Estados Unidos, por exemplo, como Austrália, como Reino Unido, já é totalmente comum. Em Portugal já é totalmente comum. Aqui no Brasil ainda está chegando, porque querendo ou não, a gente tem um delay, né, se tratando de negócios, se tratando de tudo referente a esses Sim, países sim. mais desenvolvidos. Então, eu achei interessante porque agora está chegando no Brasil, a gente tem a oportunidade de ter os mesmos resultados que grandes empresas na época de setor de telefonia teve. Entendi. Então, foi o que me chamou a atenção. Eu falei, olha, eu vou me posicionar nesse setor, Sim, né? não, tá certo. E telefonia foi muito mais desafiador, né? Até porque não era todo mundo que tinha telefone em casa quando foi liberado esse mercado. Né? Então tem Verdade, esse bem detalhe. observado, cara. Mas a energia elétrica está muito mais fácil até de vocês explorar, né? É verdade, não, é exatamente isso. Então, qual que é a lógica? Como funciona? A empresa compra e arrenda fazendas no Brasil inteiro. Certo. E ela pega a energia dessas fazendas e injeta na distribuidora de cada estado. Então, o que a maioria das pessoas ainda não tem conhecimento é de que elas podem utilizar uma energia totalmente bem mais em conta do que a energia que elas utilizavam até pouco tempo atrás. Legal. Então, isso é Consegue um desconto importante. significante ali na fatura. Exatamente. Legal. Então, tem vários incentivos também para os nossos clientes. Então, à medida que ele se torna nosso cliente, ele pode recomendar essa energia, esse desconto que ele está tendo para outros clientes e ter um abatimento maior na conta de luz dele. Então, tem várias dinâmicas ali que dá para ele usar, né, para o cliente em si, dá para ele usar e poder ter resultados aí e ter uma economia. Isso sem custo. Isso que é o mais importante. Sem custo nenhum para o cliente. Legal. Pessoal que está assistindo a gente aqui, quiser ter desconto efetivo na sua conta de energia, a gente vai deixar na descrição o contato do Willy para vocês entrar em contato com ele e saber mais como que funciona isso, né? Eu já recomendo, eu tenho na minha casa. Verdade. Já está rodando, né, William? Há quanto tempo atrás, sei lá, uns 4, 5 meses, 4, você me 5 meses. apresentou essa ideia, eu já comprei na hora, até porque eu te conheço há muito tempo, eu sei que você não ia me colocar numa furrada, Sim, com certeza. né? E tá rodando e já tô tendo desconto na minha conta também, né? Que maravilha. Então, Pedrão, agora é a expectativa, que nem você havia me perguntado, quais expectativas para os próximos anos? A expectativa agora da abertura do mercado é muito alta, porque, Sim, como eu disse, 470 mil clientes envolvendo todas as empresas que trabalham nesse segmento. Agora, imagina 90 milhões de clientes para a gente poder atender
essa demanda. Poxa, Né? Então é muito, maravilhoso, muito, sim. muito importante e a gente resolveu se posicionar nesse mercado, então eu tô com as expectativas a mil. Graças a Deus, muitas pessoas estão comprando a ideia de economizar, até porque não tem o porquê não economizar, né? Sim, Já com que é certeza, gratuito. sim, sim. E eu fico muito feliz agora nessa nova fase, nessa nova etapa. Voltando ao assunto que você tinha falado, em relação a esses 10 anos que eu tive de vendas, eu nunca vi algo parecido. Porque quando você vende alguma coisa, Pedrão, você vai convencer a pessoa daquele produto é bom e vai trazer benefício para ela, certo? Sim, Aqui eu só sugiro um desconto e algo que é gratuito para a pessoa. Então não é bacana. aquela venda que eu estou forçando para ela e não é algo que eu preciso vender todo mês para ela, porque no mês seguinte ela vai pagar a conta de luz. Legal, Entendeu? bacana. Isso é muito importante. Willy, você que é um cara empreendedor aí, empresário da área, eu vou te presentear, né, um convite aí, pelo convite também de você estar presente aqui, com esse livro aqui, A Arte da Guerra para Negócios, de Fábio Tamanho, que eu acho que dá para focar aí, Daniel. Pô, que bacana, Um cara. grande parceiro nosso, amigo, tá? Ele escreveu esse livro aqui justamente para empresários, tá? Que É uma legal. adaptação do livro lá da Arte da Guerra de Sun Tzu. Ele Santos. fez ele fez uma avaliação desse livro voltado a empresários, Cara, né? Um muito grande amigo obrigado. nosso aí, ele disponibiliza esse material justamente para a gente estar entregando aos nossos convidados aqui, Poxa, né? que Um parceiro lá bacana. da Super Conhecimento. Agradeço o Fábio aí que tá com a gente também. E também o livro deles, o Fé Diária. Vamos ver se dá para aparecer aqui. Apareceu lá, Fé Diária. Esse daqui é um livro que todo dia tem uma leitura bíblica ali, uma atividade ali Que para você, uma legal. prática, para vocês acompanhar. Você que também é uma pessoa muito religiosa. Sim, Tá sim, aqui, sim. ó. É Poxa, que um trimestral bacana. aí, eles geram novas edições a cada trimestre e tem bastante coisa ali voltada à religiosidade, né? A parte cristão ali. Que legal. Então, bem Muito bacana aí. obrigado. Como é o nome dele mesmo? Fábio Tamanho, Fábio Tamanho, nosso amigo. um abraço para você e obrigado pelo presente, obrigado Pedrão pelo presente também. Cara, eu amei. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu nem sabia do presente, mas eu tava vendo o livro aqui, eu falei, poxa, que livro bacana, o que me chamou a atenção é a Arte da Guerra para Negócios. Sim, Eu vi, né, eu li o livro Sun Tzu e eu achei espetacular, eu achei muito sim, é legal. maravilhoso. E agora, esse aqui eu tenho certeza que eu vou amar, porque o título eu já amei, né? Então, bacana demais. Muito obrigado. Que Muito isso, obrigado. Willy. Agradeço a parceria de você estar presente com a gente também. Poxa. Willy, fala para nós aí dificuldades que você enfrentou ao longo desses 10 anos aí, como que foi superar essas dificuldades do mercado, o que você tem para trazer para nós voltado a isso, a dificuldades, a crises que você passou, não só voltadas ao mundo de uma forma geral, mas também a própria pessoa Willy, como que foi superar as dificuldades ali? Pedro, assim, eu sempre costumo dizer que eu tô muito longe do resultado que eu busco para mim, né? Mas a cada dia a gente sente que a gente está melhor. Porque eu sempre costumo dizer, não é a direção do vento que determina seu futuro, é a posição das velas. Né? Sim, Você realmente. precisa posicionar melhor suas velas, até porque o vento sopra igual para todos. Sim, O que com certeza. diferencia é a posição das suas velas, como você está posicionando melhor as suas velas. Então é claro que a gente passa por alguns desafios, por algumas tempestades, isso aí é comum, principalmente se tratando dos negócios, né? Você é uma pessoa que sabe dizer, tem muito mais gabarito do que eu para dizer. Que isso. Se tratando de negócios, é muito desafiador, é muitos desafios, é muita oscilação, é altos e baixos. Mas o que determina, o que vai determinar o seu resultado, ou a busca do seu resultado, que nem eu que ainda estou nessa busca, a busca desse resultado, o que é quando o vento bate. Que eu acredito que a pessoa ela é tratada realmente no deserto. Então tem muita gente que hoje quer o paraíso, mas não quer morrer. Tem muita gente que quer comer morango, mas não quer colocar a mão ali no adubo para adubar o morango. Sim, Então tem esses processos, né? Ah, tem a lei de plantar e colher, beleza, mas plantar e colher, nesse gap, tem um gap ali de regar e esperar. Então você com vai ter que certeza. regar e esperar até você colher os resultados. Então foi muito desafiador para mim nesses 10 anos, alguns pontos, né, como oscilação de mercado, a empresa que eu representava, ela encerrou as operações no Brasil, ela foi para outros países, eu tive que buscar novas alternativas. Até por isso que eu me encontrei agora dentro do setor de energia por conta disso. Mas eu sempre creio muito nisso, Pedrão, que algumas coisas acontecem, algumas portas se fecham
para outras abrirem. Claro. Né? E é isso. Eu falo assim, William, eu também sou religioso, né? Sou cristão. E eu entendo assim que tudo que a gente passa na vida, Deus tem um propósito, né? Se for para a gente passar um momento ruim, Ele tem um propósito para te fortalecer. Sim. Né? Se for para a gente sofrer por alguma coisa, né? Por algum momento, por alguma situação, é um propósito para a gente ficar mais forte. Né? E é a partir disso ali que eu falo que a gente consegue crescer e construir a nossa personalidade, a nossa solidez, nossa rigidez frente a essa loucura que é a sociedade, né? E viver em torno de pessoas. Então, assim, se hoje você passa por um momento ruim, vai acabar esse momento ruim e você vai ter o seu momento bom, né? E quando você sair disso, você vai estar mais forte. Exatamente. Não, é bem isso. Eu sempre costumo dizer uma frase que me marca bastante, não é o que acontece que determina o seu destino, é o que você faz a respeito do que acontece. Sim. Então, é muito fácil, assim, desejar tudo mais fácil, mas é difícil desejar ser melhor. Né? Com certeza. Não, é fácil desejar menos problema, mas é difícil desejar mais capacidade para resolver esses problemas. Sim. Então, eu digo que os desafios vai criar uma casca em você, vai te fortalecer. E sempre quando eu estou passando por um desafio, Pedrão, que ao longo desses anos foram vários, sempre quando eu passo por alguns desafios, eu sempre penso assim, eu estou passando por isso, que nem você disse, para lá na frente eu poder ajudar alguma pessoa que vai estar passando pelo mesmo desafio que eu passei e talvez não tenha a musculatura emocional que eu tive para lidar com esses desafios. Sim, exato. Então eu penso muito nisso. E desafios faz parte dos negócios, cara. Com certeza. Né? Todo dia, né? Todo dia tem desafio. Então se você não tiver tendo desafio demais, é porque você está vivendo errado. Você tem que ter desafios, cara. Se tá confortável, não tá certo. Não, né? Não tá certo. Mar Calmo nunca formou grandes marinheiros. Claro, com certeza. É isso mesmo. É isso. Bacana. É como você lida com as turbulências, né, Pedrão? Você é uma pessoa que me inspira bastante, até por questão de resultados e tudo mais. E eu acompanho sua história e eu sei muito bem do que você já passou também e para chegar onde você chegou hoje. Então, olhando para vários amigos que têm resultados, enfim, eu sempre vejo um padrão. Qual que é o padrão? Todos eles passaram por vários desafios. Então, quando eu não tô com muitos desafios, eu falo, cara, tá errado, eu vou ter que encontrar um desafio aqui. Vou arrumar uma dor de cabeça. Eu vou ter que arrumar uma dor de cabeça aqui. Certo, tá certo. Não, mas é isso aí. Eu falo assim, tem aquele ditado, aquela expressão, que o pão só é bom se ele for bem sovado, né? Boa. Então, se você não levar pancada ali, não tem como a gente ficar forte, né? A gente ficar bom. Exatamente. É justamente. E disso, Willy, me explica assim, o que você aprendeu, que você falou assim, poxa, virou uma rotina para mim, eu aprendi, né, passando por essa dificuldade, o que o Willy considera hoje que ele é melhor do que antes, do que o Willy há 10 anos atrás, o que o Willy aprendeu, né, com tudo isso, com tudo que ele passou? Existe uma rotina que você pratica hoje? Existe algo que é uma premissa hoje para a sua vida, que você ensina para a sua família? Pedrão, uma boa pergunta. Eu sempre tento desenvolver 3 pilares muito importantes e acredito ser fundamental na vida de qualquer pessoa, independente seja seu credo religioso, independente seja no que você acredita. 3 pilares importantes: espírito, corpo e mente. Eu sempre levo como se fosse um mantra comigo. Você tem que treinar muito bem seu corpo, porque imagina, você vai lidar com os desafios diários. Imagina se você está doente, imagina se você não está disposto. Sim, é muito ruim. Então, treine muito bem seu corpo. Isso me ajudou bastante durante esses 10 anos a entender isso. Treine muito bem seu corpo, treine muito bem sua mente, coloque coisas boas na sua mente. Tem pessoas que chegam do serviço, a primeira coisa que vai fazer vai ligar no jornal para ver um monte de notícias ruins, cara. Sim. Um monte de coisas ruins e aquilo lá fica impregnado na sua mente e você vai começar a enxergar só coisas ruins. Porque eu sempre costumo dizer, Pedrão, tudo que você lê, tudo que você vê, assiste, as pessoas com quem você se conecta formam as suas crenças. As suas crenças estão ligadas ao seu padrão de comportamento e o seu padrão de comportamento está ligado nos seus resultados. Então, se você ouvir coisas ruins, ver coisas ruins, ler livros ruins, se associar com pessoas ruins, provavelmente você terá crenças ruins,
você terá resultados ruins, enfim, comportamentos Sim, com ruins certeza. também. Eu falo assim, o que o Pablo Marçal fala sobre você é 20% das 5 pessoas que você mais convive, é pura realidade. É realidade. Porque assim, se você tá o dia inteiro de uma pessoa que está reclamando sempre, Nossa. murmurando sempre, você vai começar a murmurar também e reclamar, Exatamente, né? exatamente. Então a gente tem que se afastar de pessoas ruins que não fica legal. E uma outra coisa muito bacana que você citou é sobre a mente. Eu enxergo que a mente nossa é um solo fértil, né? Exatamente. E o que a gente plantar lá, a gente vai colher. Perfeito. Mas também a gente tem que dar manutenção. Como você falou, a gente tem que adubar e tem que regar, né? Porque assim, vai crescer uma erva daninha ali junto e a gente vai ter que tirar Exatamente. ela para a gente colher bons frutos. Então, Exatamente. muito bacana, concordo plenamente com o que você falou. O corpo tem que estar 100%, a mente tem que estar 100%. E o E o espiritual espírito também, cara. também. Porque se você também não estiver bem com Deus, não Exatamente. adianta nada, Exatamente, né? Pedrão. Ele possibilita você ter essas oportunidades. Ele te conecta isso. na hora certa, né? É isso, cara. Eu sou muito religioso também. Eu acredito muito que não é nada por mim, sempre por Deus. Sempre por Deus. E tem alguns ataques que a gente sofre. Eu tenho certeza que você aí na sua casa já passou por isso também. Tem alguns ataques que você sofre que não é ataque físico, não é ataque mental, é ataque espiritual, cara. Sim, acontece. E com tem certeza. pessoas que não têm essa sensibilidade para lidar com isso. E acha aquele dia que você está desanimado na sua casa, que você não quer fazer nada, que você quer que o dia passe logo, provavelmente esse é um ataque espiritual que você vem sofrendo. Não adianta você tomar banho gelado, não adianta Sim. você se motivar. Cara, Com eu certeza. não sei se já aconteceu com você alguma vez, de você poderia ter todo o dinheiro do mundo, você poderia estar em um lugar paradisíaco que você não ia estar legal. Pode acontecer, sim. Pode acontecer um dia ou outro, mas é porque você está sofrendo um ataque espiritual. Então, sempre quando isso acontece, eu recorro a quem? Ao meu espiritual, cara. Eu tento fortalecer o meu espírito. Com certeza. Né? Eu tento fortalecer o meu espírito. Ah, poxa, eu tô mal. Pô, eu tento me alimentar melhor para poder fortalecer o meu corpo. Isso mesmo. Fortalecer a minha mente com bons ensinamentos, com bons livros, com coisas boas, que nem você falou, colocar sementes boas para germinar coisas boas, frutos bons. Sim. E é isso. Eu acredito que o que eu mais aprendi nesse longo do tempo são esses 3 pilares: espírito, corpo e mente. Esses 10 anos eu sigo isso, eu levo isso para a vida e é o que eu dou de conselho para todo mundo. Trabalhe esses 3 pilares. Porque é muito difícil você encontrar, Pedrão, uma pessoa... às vezes você encontra uma pessoa super bem sucedida, mas ela trabalhou muito bem o pilar, às vezes, da mente, só que ela não trabalhou o pilar do espiritual e ela não trabalhou outros pilares. Ela só trabalhou o pilar do financeiro. Beleza, trabalhou o pilar do financeiro, ele não está errado, mas o espiritual ficou para trás. Sim. Às vezes o corpo ficou para trás. Então, esses 3 pilares é fundamental. Bacana. E uma coisa que eu gosto de completar também é a questão, assim, tá totalmente envolvido com a nossa mente também, com o nosso bem-estar, é a questão familiar. Acho que isso também é assim, eu sou uma pessoa antes da minha família e uma pessoa depois da minha família. Eu que o diga, eu te conheci. Um marco, né? que divide isso, né? Verdade, então, assim, cara, família também é algo, para mim, assim, que faz todo sentido. Sim. E você que assim, você que é uma pessoa também chefe de família, sim, líder de família, se a família não tá legal, a gente também não fica muito bem, né? Exatamente. Mas ainda assim, a gente tem que dar um jeito de superar, até porque a gente que é o homem da casa. Exatamente, né? Não tem como. Nosso filho depende de nós, às vezes nossa esposa depende de nós também para que aquilo consolide, né? A educação dos nossos filhos vem para isso também, né? Volta ali para... Quando você tá bem, seu filho vai estar bem, seu filho vai estar feliz, seu filho vai brincar com você. Exatamente. Né? Você vai dar atenção para ele quando você não tá bem, infelizmente, né? Mas isso também faz a diferença na educação deles. É verdade, né? É verdade, Pedrão. Eu falo que hoje você... A família é um pilar fundamental, né, cara? Se você estiver bem com a sua família, com os seus filhos ali, é que nem você disse. Nos negócios, você vira um leão nos negócios. Com certeza. Cara? Você vira um leão. Você sai motivado de casa para falar assim, cara, hoje eu vou vencer 3 dias para frente. Exatamente. Tem que ter um porquê, né? Claro, com certeza. Né, eu sempre costumo dizer, o seu porquê tem que ser muito forte. Quando você tem um porquê muito forte, o quando e o como não importa, né? Porque você tem um porquê forte. Sim. Então, o meu porquê hoje é minha família, né? O meu porquê, o meu propósito, porque
Porquê é diferente de propósito? Porque é o porquê você faz o que você faz. E o seu propósito é a sua missão de vida. Qual que é a sua missão aqui? Sim, Que aonde você quer onde chegar. você quer chegar? Sim, exato. Né? Quais são os planos que você vai traçar? Quais são os próximos movimentos? Isso é muito importante ter claro na mente. Sim. Porque independente do resultado que você tenha hoje ou da falta de resultado que você tenha hoje, eu sempre falo isso para mim mesmo. Independente da falta de resultado que eu tenho, que eu tiver hoje, mas buscando o resultado onde eu quero, quando isso está muito claro na sua mente, não interessa se você está aqui. Interessa onde você vai chegar. Interessa os processos que você vai passar para poder chegar lá. Essa certeza você tem que ter que você vai chegar. Sim, com certeza. Eu falo assim, Willy, também quando a gente vai definir metas, né? Fala assim, poxa, é um exemplo muito comum ali, pô, eu quero emagrecer. Né? Eu tive um caso que em um ano eu resolvi que eu gostaria de emagrecer e eliminar peso do meu corpo. Eu falei, poxa, eu preciso definir uma meta, né? O porquê que eu quero isso. E não é fácil, né? Eu emagreci 22 quilos em um ano. Foi um emagrecimento saudável, né? Que ainda quero emagrecer mais, né? Mas assim, eu não só defini uma meta ali que eu falo, poxa, eu quero ter um corpo bem, mas eu defini várias metas para que aquilo fizesse sentido para mim. Porque às vezes é difícil, a gente vai passar por dificuldades, né? Mas no meu caso, os meus propósitos foram eu me sentir bem, eu ter mais qualidade de vida, né? Eu ser uma pessoa presente na vida dos meus filhos por um grande tempo, mais tempo possível que eu puder, né? Até porque não tem para que a gente está trabalhando, a gente está se esforçando para chegar em casa e simplesmente dormir ou estar cansado. Verdade. Então, foi um dos motivos também que eu falei, poxa, eu quero emagrecer para esse motivo, para mim viver mais, para mim ter mais saúde, né? Eu quero viajar, eu quero, né, me sentir bem, eu quero melhorar minha autoestima. Isso foi os pilares, não foi só um motivo, eu quero viajar, quero estar mais magro. É verdade. Né? Então, a gente tem que definir aonde a gente quer chegar, mas aí a gente tem que definir submetas ali, sub-itens, etapas para a gente chegar até lá onde a gente quer. Porque daí passa a fazer mais sentido. Eu não quero empreender só para mim ter muito dinheiro. Exatamente. Eu quero empreender por quê? Porque eu quero dar uma vida boa pro meu filho. Quero ter liberdade. Eu quero ter liberdade, eu quero dar conforto para eles, eu quero dar conforto para minha família, né? Eu quero ter um carro legal, um carro bom, eu quero poder planejar meu dia mais tranquilo, né, sem precisar ficar batendo ponto ali todo dia. Né? Então, a gente tem que definir esses propósitos e saber para onde que a gente está indo. Às vezes a gente vai falhar em alguns momentos, mas os outros itens que a gente vai citar ali como meta vai facilitar para a gente falar assim, não, eu estou pisando na bola aqui, mas eu tenho que ir para lá. Eu sei para onde eu estou indo. Exatamente, perfeito. E eu vou falar uma coisa. Dentro desse assunto que você pegou, principalmente se tratando da questão dessa decisão que você tomou, que eu acredito que tudo acontece na decisão, né? Tudo começa, se inicia na decisão. Uma longa caminhada começa com um simples passo, mas você precisa decidir dar aquele passo. Claro, né? Com certeza. Então, essa decisão que você tomou, Pedrão, eu fiquei um tempo sem te ver, quando eu vi eu assustei. Falei, cara, não é o Pedro, não é possível. A gente que se conhece desde a época da escola, então eu falei, cara, não é o Pedro, por quê? Decisão que você tomou. E olha o que a gente estava falando agora, há minutos atrás. A decisão que você tomou nos negócios te transformou. A decisão que você tomou fisicamente te transformou. Toda decisão. Decisão da família, porque eu te conheço antes da sua família também. Pois a decisão da família. Cara, tudo transformou. Sim. Por conta. E aí eu falo assim, Willy, que a gente tem que ter um propósito, tem que ser constante. Eu falo assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer, e não vai ser assim, em uma semana, um mês, que a gente vai virar a chave, vai resolver tudo. E não é só emagrecimento, é para negócios também, é para família. Né? Ninguém namora ali um mês e já casa. É verdade. Né? Tem um processo de namoro ali, pelo menos um ano ali, você vai ter que namorar para você casar. Né? O filho, quando você resolve fazer amor ali com a sua esposa, teu filho demora 9 meses para nascer. É um processo, É um processo. Pô, verdade. A empresa não é de um dia para o outro também, que você abriu a empresa, amanhã você já tá rico, já tá resolvendo fazer tua agenda, teu horário. Exatamente, né? exatamente. Então, tem todo um processo, não é assim, em uma semana, um mês já resolve a coisa, né? Ô, Pedrão, e essa questão de processo, você tocou em um ponto importante, olha que bacana. Eu sempre costumo fazer uma analogia.
Principalmente para quem é hoje. É aquilo que a gente falou no início, não é errado você trabalhar, é errado você só trabalhar. A pessoa que trabalha hoje, da pessoa que, às vezes, busca ali empreender. A pessoa que trabalha, eu comparo com um passarinho na gaiola. O que o passarinho na gaiola tem? Ele tem estabilidade. Sim. O que ele tem? Ele tem comida e água todos os dias. Comida e água. Mas ele não tem liberdade. E é a mesma comida. Isso. E ele não tem liberdade. Agora, o passarinho que está fora da gaiola, ele não tem a estabilidade de ter comida e água todos os dias. Ele não tem essa segurança, mas ele tem liberdade para buscar aonde ele quiser. Então, defina você hoje qual tipo de passarinho você quer ser. Porque é muito importante essa visão de empreendedorismo, porque essa decisão, tem gente que não se decide, não decide, não decide. E essa falta de decisão é o que atrapalha eles nos negócios, é o que atrapalha nos resultados do corpo, resultado físico, resultado mental, por conta da falta de decisão, cara. É só uma decisão que muda o jogo, cara. E vamos dizer assim, é maravilhoso, mas não é fácil. Não. Né? Meu Deus do céu, cada perrengue, é Pedrão. Aquele processo. A gente tem que viver esse processo. É processo, né? cara. A gente tem que passar por isso, né? Não vai ser assim, virou a chave e simplesmente agora eu resolvo acordar 10 horas da manhã porque eu sou patrão. Exatamente. Rapaz, depois que a gente é patrão, acho que nunca mais a gente tem essa possibilidade, né? Exatamente. Mas assim, uma coisa que eu friso bastante também, você não pode ser funcionário da sua empresa. Exatamente. Você tem que ser a cabeça, né, que comanda, que lidera, que faz a gestão da coisa. Né? Você tem que participar, sem dúvida. Você tem que estar ali. Talvez no começo faça todo sentido você trabalhar para você ali naquele momento. Mas você só começa a ter resultados expressivos a partir do momento que você coloca pessoas para liderar a sua equipe, ali, a sua empresa, e você só caminhando ali qual que é o caminho correto que você deseja que eles cheguem. Esse é o caminho. Isso é verdade, hein, Pedrão? Eu sei que eu sou o entrevistado aqui hoje, mas assim, eu vou estender uma pergunta para você, Pedrão. Até para a galera conhecer você melhor também, da forma que eu conheço. Quando você teve esse insight, que você se despertou e falou assim, não, isso aqui eu vou buscar empreender nesse setor, eu vou buscar fazer isso para mudar o jogo. Quando que foi que você teve essa ideia? Sabe por que eu estou perguntando isso? Só para você entender. Eu pergunto isso para todos os meus amigos que possuem resultado. Eu sempre busco... Eu até queria dar uma dica para a galera que tá assistindo a gente. Quando você tá com uma pessoa que tem resultados, todos eles têm um padrão de comportamento. Eu vejo isso. Todos eles têm um padrão de comportamento, é o mesmo, cara. Tem um padrão de comportamento para ter resultados e tem um padrão de comportamento para não ter resultado. É igual aquela pessoa que decide, um exemplo, tem a decisão de emagrecer. Tem um padrão tem um padrão de comportamento para quem deseja emagrecer e tem um padrão de comportamento para quem não deseja. Sim. Então, assim, qual que foi o seu padrão de comportamento que você falou assim, cara, isso aqui eu acredito que foi a virada de chave? Vamos lá, Willy. Eu nasci, né, em uma família normal, né, igual todos, né, que a maioria do pessoal nasce. E meus pais, eles foram funcionários, né? Meu pai, ele sempre teve ali uma jogada ali, um pensamento voltado à liderança. E logo no primeiro ano de empresa, onde ele trabalhou 25 anos, ele já foi gerente no primeiro ano. Olha só. E aí eu sempre fui criado, né? Eu falo que todo esse sucesso meu também é fruto dele, tá? Porque eu fui criado, eu fui educado por uma pessoa que tinha uma visão de gestão ali, de liderança, né? E aí ele foi gerente e em certo momento a empresa que ele trabalhava fechou e ele falou assim, poxa, eu não vou continuar trabalhando para as pessoas. Ele recebeu um bom acerto. Decisão. E a partir desse acerto, a decisão, ele começar a empreender. E isso eu tinha 7 anos de idade. 7 anos de idade, ele tinha uma empresa, né? Ele era sócio de uma empresa, né, junto com outros familiares. E ali eu fui aprendendo como que é você atender um cliente, você ir conversar com as pessoas, né, com empresas, falar de negócios, porque ele levava eu junto. Ele tinha uma pastinha daquelas legal, de empresário que levava na época. Levava a pastinha ali, cartãozinho de visita, uma chave de fenda, trabalhava na área de tecnologia, né?
ali um cabo, um cartucho de impressora, né? E eu acompanhava ele, né? Inclusive é algo que eu quero fazer com os meus filhos também. Eu quero que eles me acompanhem Sim, também na sim, empresa, sim. desde pequeno, desde, né, de 7 anos de idade ali. Eu acho que já começa a ser um momento de ir com o pai trabalhar, ir com o Sim, pai em algum lugar para ver como que o pai trabalha, sim, né? sim. E isso foi, né, onde eu comecei a aprender o que é o mercado corporativo, né? E levei muita sorte de ter esses pais, né, Sim. que voltaram ali. O meu ensinamento para esse setor, essa parte de empreendedorismo, de fato trabalhar para si mesmo, né? E a partir daí, eu vi que não é fácil ganhar dinheiro. E aí eu comecei a trabalhar com ele, né? Depois de um tempo, fiquei um pouco mais maiorzinho de idade, comecei a ajudar ele na empresa, né? Em vez de eu só ir atender com ele, participar com ele, ser um companheiro dele, eu passei a ser ali um funcionário da empresa também. Que E bacana. eu consegui enxergar que, Willy, é assim, é muito trabalhado para a gente conseguir ter algum resultado É, expressivo, é, né? é. E aí eu falei, poxa, eu não quero só isso, né? Eu não quero só ficar trabalhando, mesmo se não for a empresa do meu pai, eu não quero só ser funcionário, né? Eu também quero ganhar bastante dinheiro e falar assim, poxa, agora eu posso, né, ter um carro para mim, eu posso ter o celular que eu quero, eu posso ter a roupa que eu quero, até porque ele nunca foi assim de chegar e falar, ó, tô, filho, tô uma mesada aqui todo mês para você e gaste com o que você quer. Eu tinha que trabalhar, e eu achei super certo da parte dele fazer Muito isso. legal. Não que eu acho que eu cobro dele ou que ele foi Não, não, errado não. mas assim, era de mim, sabe? Sim, Eu sim. falava, não, eu vou ganhar o meu dinheiro e com o meu Boa. dinheiro eu vou comprar minhas coisas. Eu vou sair com os meus amigos com o meu dinheiro, Que né? legal. E a partir disso eu vi, poxa, eu vou trabalhar um mês inteiro para ganhar, na época o salário mínimo era R$ 400, Cara, eu lembro. né? Então, poxa, eu vou trabalhar o mês inteiro para ganhar isso, né? E como é que eu vou comprar um carro com isso aqui? Né? Como que eu vou comprar o celular que eu quero com isso? Né? E foi a partir disso que virou a chave na minha cabeça. Eu tenho que fazer também a minha empresa. Né? Eu tenho que empreender, eu tenho que virar a minha chave também e falar assim, pai, muito obrigado pelo ensinamento, mas a partir de agora eu vou fazer o meu. Olha só, Né? que legal. E aí foi com que eu resolvi falar, poxa, o que eu posso fazer com o que eu tenho? Eu posso trabalhar como servente, eletricista, eu não tenho conhecimento nenhum. Né? Com 17 anos de idade, mal saindo da escola. É Né? verdade. Então, eu falei, eu vou fazer uma faculdade. Eu vou fazer Boa. uma faculdade, porque daí sim eu consigo me qualificar Qualificar. e me posicionar melhor no mercado de trabalho. E a partir dessa faculdade que eu fiz, né, eu poderia ter feito um curso profissionalizante, né, Sim, sim, sim. um curso livre ali voltado a alguma área específica, mas não, falei, vou fazer uma faculdade. E William, eu lembro que na faculdade, na época da faculdade, eu estudava até de domingo. Caraca. Você Eu sempre foi muito trabalhava, estudioso, sim, Pedrão. Desde a época da escola. eu trabalhava durante o dia em horário comercial com meus pais e à noite eu ia para a faculdade Boa, para ganhar o meu dinheiro, né? Para mim pagar minhas contas, boa. né? E aí eu tinha que horário para estudar. A hora que eu chegava da faculdade quase de madrugada, Caraca, né? cara. Ou eu tinha sábado e domingo para estudar. Sábado à tarde, porque a empresa trabalhava até às 13, e domingo. Né? Então eu lembro assim que eu fui, inclusive com os amigos meus, a gente se reunia com outros também que viviam o mesmo cenário, Aham. a gente se reunia para estudar no No domingo. domingo. Cara, a gente Era o único dia que chegava, dava, era o né? único dia que dava, é o que tinha. Então eu acordava cedo, 8 horas, 9 horas, a gente chegava lá, ia até meio-dia, pedia um marmitex, comia rapidão e continuava fazendo lista de exercício, estudar livro, estudar o que o professor passava na faculdade, porque era o tempo que a gente tinha. E, cara, eu não me arrependo nada disso, porque, assim, foi onde eu aprendi ali a ser forte. Foi forjado no fogo, né, Pedrão? Cara, na minha época da sala, começou 90. 90 Caraca, pessoas 90 na pessoas sala. na sala. 90. Formou 5. Eu e mais 4. Você tá brincando. E desses 4, 2 deles, não, 3 deles eram os que estavam comigo estudando de domingo. Olha só. Então, cara, foi isso. Foi a partir do momento que eu falei, eu vou me qualificar, eu vou virar a chave, eu vou me profissionalizar porque eu não quero só ficar trabalhando. Mas assim, não foi de um dia para o outro.
É um processo, Foi que um nem você falou, processo, né? olha, eu falei, demorei 5 anos, Willy, do momento que eu falei que eu ia virar a chave, para mim de fato poder virar a chave. Foi Cara, 5 anos, foi a faculdade, né? E cara, a partir daí, na faculdade, eu comecei a fazer networkings, eu comecei a conversar ali com professores da época, que tinham projetos. Então, tipo assim, eu não queria só ir para a faculdade, chegar em casa e assistir TV, ou ficar boa, tranquilo, ou sair, ou ir para balada. boa, Não, eu comecei a participar de projetos da faculdade, projetos de certo. extensão. Então, sábado cedo, às vezes eu pedia licença para meu pai ali e eu ia para a faculdade para dar aula, né, de eletricista, de Que eletrônica legal, para a cara. comunidade, um projeto que a faculdade tinha na época. E aí eu me conectei com professores, né? E o professor abriu outras oportunidades para mim, né? Falou, Pedro, olha, é, começou a surgir outras demandas, necessidades ali, e eu comecei a conversar com o professor. Professor, e se a gente fizer assim, né? Estou com uma oportunidade aqui, será que a gente consegue dar conta? Ele falou para mim assim, Pedro, te conheço já, vamos fazer o seguinte, eu não sei também como é que faz esse projeto aqui, mas vamos fazer e eu assino. Olha só que legal, cara. Né? E aí eu comecei a enxergar durante essa formação, né? Depois eu até conto em outros episódios uma outra Sim, possibilidade, mas foi a partir de oportunidades do meu esforço de ter conversado e ter feito exatamente. conexões que eu Exatamente. consegui essas oportunidades para falar assim, poxa, durante esses 5 anos eu me formei, eu me capacitei e a partir daí eu consegui, né, durante esse processo eu consegui me conectar com pessoas, eu consegui fazer bons contatos ali, boas conexões e aí sim eu Exatamente. consegui me formar e entrar no mercado de fato. Pedrão, é muito legal isso aí. É até uma parte da história que, assim, eu acompanhei você ali depois da escola, um pouco depois, mas depois que entrou na faculdade, como tava sua rotina Cada um corrida, tem um caminho, né, a Will? gente Não se tem jeito, distanciou um né? pouco, mas é uma parte da sua história que até eu também não conhecia, cara. E é muito legal ver isso, que você teve uma boa referência, mas que tudo que você construiu foi devido ao esforço que você teve, porque é aquilo que eu volto a dizer, tem um padrão de comportamento. E, meu, se você quer o que a maioria não tem, você tem que fazer o que a maioria não faz. Sim, sim. Porque se você está vivendo muito na média, no que a maioria está fazendo, se você não está sendo chamado de louco, se você não está sendo chamado de sonhador, você está vivendo errado, você está Sim, fazendo, você está na média. realmente, Você está na tem média. razão. Então, assim, por isso que eu acho muito interessante essa sua história, até para passar para a galera também uma visão de que, mesmo que você conseguiu resultados, conseguiu, né, que a gente está buscando resultados, buscando chegar em outros lugares, meu, é sofrido. Sim, com Agora, certeza. você precisa Poxa, decidir sofrer. Willy, eu podia estar muito bem no domingo lá, assistindo TV, assistindo jogo, indo, sei lá, sair, namorar, mas eu Exatamente. resolvi que eu ia estudar, Sim. né? E outra, no seu caso, eu vou falar uma coisa. No seu caso, às vezes a pessoa pode falar assim: ah, mas ele tinha o pai dele que já empreendia. Só que o seguinte, para você era mais difícil ainda tomar a decisão de estudar. Porque se você já tinha um pai, um exemplo, que era empreendedor, era bem mais fácil você se acomodar, Sim, com ficar tranquilo, certeza. O não pai tá buscar nada, bancando, porque com o pai estava certeza. bancando, do que buscar teu próprio dinheiro como você fez. Sim, Então, exato. isso que é Realmente. muito, muito legal. Porque tem gente Uhum. que fala assim, ah, mas é fácil, porque quando o pai ou quando... Meu, não é fácil, é pior. É É pior, pior, claro. porque daí o bom é inimigo do ótimo. Você tá numa situação confortável, então é pior. Então eu admiro muito a sua trajetória, Mas eu cara. falo assim, William, graças também ao direcionamento deles, né? Sim, com Assim, certeza, com certeza. eles nunca deixaram fácil. Ó, filho, tó dinheiro aqui pra você Não, sair, pra você passear, exatamente. né? Então, eu acho que Soube guiar muito bem, né? Soube sim, com guiar muito bem, certeza. instruir muito bem. Isso aí, Uhum. sem sombra de dúvida. É isso mesmo. Não, bacana, William. Fico feliz aí de você ter perguntado isso também. Mas assim, eu acho que todo esse processo, essa formação, né, é similar, como você mesmo disse. Ah, acontece também. A pessoa não começou a ganhar dinheiro do nada. É, A cara. pessoa não está bem sucedida à toa, Não tá à né? toa, cara. Não que eu estou onde eu quero, né? Eu quero ir muito mais longe, né? Sim, sim. Mas assim, tem todo aquele processo, aquilo que a gente falou. é,
A hora que a mulher engravida, demora 9 meses para a criança nascer. Exatamente. Né? Não Você é, não fez um filho ontem, não vai é ter hoje, né? Isso, exato. O filho não vai nascer no dia seguinte, né? Mas é E bem assim, isso. uma coisa que eu enxergo muito hoje dessas gerações é que são muito imediatistas, né? Imediatista, A gente tem que saber esperar, a gente tem que saber buscar o que a gente quer, mas a gente tem que entender que existe um processo para isso. Ô, Pedrão, você acha que essa questão de ser das pessoas hoje em dia ser muito imediatista, você acha que é por conta da internet também, cara? Eu acredito que sim. Porque, querendo ou Rede não, social, cara, internet. rede social, internet, onde você entra, tem uma avalanche de coisas pra você o tempo todo. Sim, rodando anúncio, e Rodando anúncios. rodando Instagram, né? Instagram, Facebook, TikTok. Eu acredito que sim. Não pode ser. É assim, é um baita de um case ali que a gente pode utilizar ele para se destacar, para Certo. demonstrar nosso trabalho, nosso serviço, mas sem dúvida é um problema muito grande também para a sociedade. Eu também acredito que atrapalha um pouco o desenvolvimento. E a pessoa exige da pessoa um pouco mais de foco. Um pouco mais de foco e decisão, no caso, né? Sim, Se ela sim. não decidir, né, tá tudo... Willy, veja assim, ó, antigamente a gente não tinha internet, né, nas nossas casas, quando eu era criança. E quando eu ia assistir um desenho na TV, eu assistia o desenho que estava passando. É verdade. Eu não tinha opção de abrir o YouTube lá e falar assim, eu quero assistir esse desenho, né? Então, É verdade, assim, eu cara. acho que assim, por ter muita facilidade, por ter muita informação à disposição, acabou prejudicando também a formação das crianças hoje, dos jovens, dos adolescentes de hoje, né? Ele tem a opção hoje de fazer o que ele quer, de escolher o que ele quer. Será que tá no caminho? Será que é bom isso para ele? Exatamente. Para a formação dele? Se eu não queria assistir o que estava passando na SBT, eu tinha que mudar para Globo. E eu tinha que ter a sorte de assistir o que estava passando na Globo. Passando lá. Na TV Globinho da época, TV Globinho. né? Eu vinha correndo de casa para assistir Dragon Ball. Então, pois é, aí é que tá. E assim, se você perdesse algum pedaço do Dragon Ball, você não ia conseguir voltar. Você não ia conseguir voltar. Quando não, às vezes você teria uma sorte ali de ser um episódio que você já assistiu. Exatamente. Ou de você achar na locadora, talvez, aquele episódio. Na locadora, né? Cara, então, assim, a tecnologia é muito boa, ela é maravilhosa pra gente. A gente tem tudo que a gente quer na nossa mão. Né? Mas, em contrapartida, eu não sei se para a formação das crianças isso está sendo bom. Né? Do adolescente, ali, do jovem, né? Mais específico ali, talvez até da geração Z hoje, que a gente fala muito, né? Dos milênios. Então, por esse motivo, né? É o que eu enxergo. Não, eu também enxergo dessa forma, e sem contar também que atrapalha muito a questão, aquilo que a gente falou no início desse podcast, que atrapalha muito a questão da comunicação. Porque as pessoas hoje em dia, elas se comunicam muito bem através das redes sociais, atrás de um telefone. Sim. Mas quando é pessoalmente, é muito difícil. Olha, eu tenho certeza que você na sua empresa, é difícil achar uma pessoa assim qualificada quando você abre vagas para poder... para discutir uma ideia, para conversar de forma bacana numa entrevista de emprego. Sim, a galera não muito está conseguindo fazer entrevista de emprego. Realmente. Eu converso com amigos que têm empresas assim também que contratam funcionários, eles falam, Willy, é muito difícil achar uma pessoa que consegue se comunicar bem ou de forma assertiva. Tudo isso por conta da... Inclusive, Willy, uma coisa que eu comecei a fazer isso desde lá de 2017, logo que eu me formei, né, que eu comecei a trabalhar ali com o mercado ali, com estagiários também, né? A gente começou a contratar profissionais. Uma situação que a gente adotou porque assim, a gente começou a ter muito problema com... Poxa, vem 10 candidatos aqui, eu tinha que entrevistar os 10 e às vezes eu escolhi aquela pessoa e aquela pessoa... Né, não lidava bem ali no trabalho em equipe, porque hoje trabalhar em empresa é trabalho em equipe, né? Exatamente. E aí que aconteceu? A gente colocou para a seleção da empresa ser entrevistas coletivas. Olha que legal. Até porque empresa é um trabalho em equipe, é um coletivo, né? É você entrar ali e se comunicar com aquela quantidade de pessoas que está ali, né? Então... Uma das técnicas que a gente faz hoje, que eu instituí na empresa... Que bacana!
Tem 10 colaboradores, a entrevista é segunda-feira às 9 horas, ou segunda-feira às 15 horas. Com todo Com mundo. todo mundo. O texto da mensagem da entrevista é o mesmo. Cara, que bacana, Aí velho. chega lá aquele monte de gente na recepção, tá todo mundo lá. Poxa, nossa, mas todo mundo, cada um vai ter uma vez, né? Às vezes o pessoal tem ordem de chegada. Não tem ordem de Caramba, chegada. que bacana, Entra todo olha mundo só. dentro do auditório, lá da sala, né, onde a gente faz a Aham. entrevista, e ali a gente vai conversar. Perguntas pessoais a gente faz numa folha para a pessoa preencher. Algumas perguntas ali de gramática hoje, porque você não pode colocar uma pessoa para conversar com o público que a pessoa fique falando palavras erradas, né? Ou a Assim, gente sim. prefere... Tem que tomar esse cuidado. Sim, a gente tenta pelo menos selecionar pessoas que têm uma gramática melhor, Sim, né? tá certo. Mas assim, e depois perguntas abertas para a pessoa poder falar ali em público, ali ao seu redor, e uma atividade coletiva também. Então, basicamente, sim, vou até dar um spoiler, né, da nossa entrevista, faça uma redação, né, constando essas palavras aqui com um grupo, em grupo. Então pega lá, Caraca, que separe lá bacana, 2, cara. 3 grupos, e esses 2, 3 grupos lá, eles formam os grupos e eles vão conversar entre eles, depois eles contam a história. Cara, eu achei muito legal, muito É legal. bem bacana, ele é Muito bem legal. bacana. E assim, Diferente. rapaz, aí você consegue ver quem que tem o espírito ali de liderança, né, de tomar frente da coisa, quem que consegue lidar bem, conversar bem, expor suas ideias naquilo ali. Cara, que Né? bacana. Então, é bem legal, assim, é muito bom, porque isso você consegue otimizar seu processo de entrevista, Sim, né? sim. E você consegue também pro colaborador, ali para a pessoa que está sendo entrevistada, ser breve também, não ser demorado esse processo de entrevista, demora ali no máximo 40 minutos, 1 hora. Certo. E ali você consegue já enxergar também o que a gente espera dele. Né? Porque assim, não é só o que ele tem para passar para nós, né, durante a entrevista, Certo. o que ele tem para expor durante a entrevista, mas também ele entender qual que vai ser o posicionamento dele, da empresa com ele. Pô, Exato. muito legal essa visão. Né? Porque muito assim, legal. para você fazer o processo de integração ali, você já cria uma expectativa no colaborador, fala assim, poxa, eles focam em trabalho em equipe, eles focam em colaboração, eles focam em liderança. Isso é muito importante. A gente quer pessoas nesse sentido, né? Aí volta naquilo que a gente falou. Mesmo que a pessoa seja funcionário, mas ela precisa ser um funcionário empreendedor, que busca soluções, né? Sim, sim. Que busca soluções, que enxerga diferente, né? Eu acredito que isso é o que vai fazer a pessoa se destacar em qualquer empresa onde ela estiver. Pô, ela enxerga diferente de outro ângulo. Às vezes é necessário dar um passo atrás, né? Claro. Para você enxergar de outro ângulo e poder agir diferente. Cara, muito bacana, Pedrão. Eu não sabia que você tinha essa dinâmica lá, mas de verdade, muito bacana. Isso assim, William, eu falo que também foi quando eu fazia faculdade, cara, eu tinha que me virar e pagar minhas contas. Uhum. E aí eu consegui pegar para dar aula no estado, uma época, né, por estar estudando, né, por ser um acadêmico de ensino superior, eu conseguia dar aula para criançada no ensino médio. Olha que legal. Né? Então, eu aprendi muita coisa, assim, de dinâmica, de pessoas, de conversar com pessoas durante esses 5 anos de formação. Né? E aí foi a hora que eu consegui, de fato, lidar ali. E conseguir, às vezes a gente coloca pessoas lá 18, 20 anos, cara, para mim chega até a ser gostoso, é uma sala de aula, né? Que a gente conversa e a gente quer trazer, que a pessoa fale, né, e traga quem ela é e exponha de fato quem ela é. Quando a pessoa vai fazer uma entrevista, a gente não quer que a pessoa decore nada, a gente não quer que a pessoa fale bonito, a gente quer que a pessoa mostre quem de fato ela é. Exatamente. E por isso que eu falo na entrevista assim, poxa, vem cá, eu quero que você não tenha medo de falar quem você é. A pessoa que falar mais bonito aqui nem sempre vai ser a pessoa que vai ser contratada. Boa. Né? Porque a empresa ela espera um perfil, ela busca um perfil. Talvez não é o melhor que ela quer contratar naquele momento. Porque talvez ela precise de uma pessoa mais estável. Exatamente. Né? Talvez ela precise de uma pessoa que ela vai ter um plano de carreira ali dentro da empresa, que ela tenha alguns planos de vida que talvez coincidem ali com o plano da vaga, né? Com o plano da vaga diretamente. Então, assim, eu falo, não é o melhor. Não é o que vai falar mais bonito na entrevista que é o que vai levar a vaga. Seja você, seja tranquilo, fale, né, o que você
gostaria de falar, tente mostrar o máximo de quem você é, né? Não, E isso é aí muito, quebra muito aquele bacana. gelo ali, né? Não, é muito bacana, mas muito bacana essa dinâmica, porque a maioria das empresas hoje tem dificuldade na hora da entrevista por conta disso. Porque às vezes na hora da entrevista a pessoa é de uma forma, depois que você contrata é totalmente diferente do que foi na Sim, entrevista, né? realmente, é isso mesmo. Então, dessa forma isso não acontece, porque já tá ali falando em público, já também desenvolve ali a habilidade na pessoa de ter essa leveza em falar em público, né? Cara, Exatamente. isso é muito legal, Pedrão. Muito bacana. Parabéns, cara. Muito legal. E é legal quando você conduz um olhar mais jovem, assim, você conduz os seus negócios. Eu sempre comento isso com os nossos amigos em comum, e eu sempre falo, a forma que ele conduz ali é muito legal, porque não é aquela forma, apesar de você é, estar envolvido em uma área que hoje é uma área, digamos que nova e ao mesmo tempo uma área que já faz muito tempo que existe no mercado, né? Sim, Como o setor da telecomunicação, por exemplo, sim, tecnologia de um modo tecnologia de um geral, modo sim. geral, enfim. E, cara, tem umas expectativas muito boas para esse mercado futuramente, né? Eu Com acredito, né? certeza. Porque acho que programação, parte de tecnologia no geral é o que vai dominar o jogo daqui para frente, né? Sim, ô Willy, muito boa colocação. Eu queria que você falasse para nós o que que você enxerga hoje ali dessa nova geração ali, desse marco da inteligência artificial entrando ali na vida nossa hoje, na nossa rotina. Cara, eu acho muito legal, muito bom, que é aquilo que a gente conversou agora há pouco, que isso pode ser bom e pode ser ruim ao mesmo tempo. Mas eu acredito que isso, de um modo geral, é muito bom, porque permite que pessoas tenham acesso a informações que até então elas não teriam. E Sim, permite que pessoas comuns consigam informações ali valiosas, cara. Que nem, um exemplo. Um processo hoje de uma empresa ligado à inteligência artificial, eu acredito super válido. sim, com Eu certeza. acho que tem que ter. Toda empresa, se hoje ela não tem algo ligado à inteligência artificial, algo ligado à tecnologia, a esse tipo de tecnologia, ela está fora do jogo, ela está fora do mercado. Ela Sim, vai ter que se realmente. adaptar em algum momento. Entendeu? Então, eu acho muito bacana essa parte da questão para os jovens hoje, principalmente questão de estudo. É claro que deixa o povo um pouco mais acomodado, mas quando a gente. Vamos colocar um exemplo. Quando a gente fala de inteligência artificial, até mesmo o chat GPT, a importância de você saber comunicar é porque você precisa fazer um prompt legal. Claro. Senão não faz Não, sentido. com certeza. E eu falo assim, muito. Eu já fiz até uma palestra sobre inteligência, sobre chat, né? E temos cursos também Sim, voltados a isso. Eu falo assim, às vezes a gente tem na cabeça a ideia é maravilhosa. Aí a gente vai digitar lá para o chat, a gente digita uma coisa medíocre e exatamente. espera que ele encante a gente, né? É isso que eu tô Sim, querendo sim, dizer. É realmente. exatamente É isso isso. mesmo. Então, assim, é por isso que entra daí um outro pilar da comunicação. Não, beleza, a inteligência artificial é magnífica, cara, é muito legal. Mas também você tem que trabalhar o pilar da comunicação até para você se comunicar melhor com a própria inteligência artificial. Eu acho que é mais assim o mindset, né, Willy? É a Exatamente. forma que a gente vai agir, como que a gente vai pensar como que a gente vai definir o que a gente quer, né? Exatamente. Não basta ter a melhor inteligência, não basta pagar a versão Plus ali do chat GPT, ou seja, Verdade. qualquer uma outra inteligência. Nada disso é suficiente se a gente não ter a cabeça voltada para aquilo que a gente quer de fato e não ter nossos objetivos bem definidos, né? Exatamente. Objetivos bem definidos. Eu acredito que a maioria das pessoas hoje eles têm que ter uma, um plano de voo. Né? Sim, Você que também é eu sou da piloto, né? aviação. Você é da aviação, você também pode me Sim. dizer isso. A pessoa tem que ter um plano de voo. Você não tem que pensar em decolar sem antes ter um plano de voo. Qual o seu plano? Eu tenho uma frase de Zig Ziglar que eu acho muito interessante, que ele fala: para você vencer, primeiro você precisa planejar vencer. Sim, faz Então, todo sentido. então você precisa planejar vencer primeiro. E aí entra nesse ponto que você falou. Não, beleza, mas eu preciso fazer um planejamento primeiro para Com tentar certeza. conseguir otimizar, conseguir fazer melhor. Eu preciso de um plano de voo. Beleza, para onde eu estou indo? Não adianta nada você
entrar dentro de uma lancha e acelerar ao máximo. Vai chegar uma hora que você vai ficar à deriva, vai acabar o combustível. Direção é mais importante que velocidade. Velocidade é legal, mas direção é mais importante que velocidade. Você precisa definir uma direção para depois colocar uma velocidade nessa direção. Perfeito, maravilha. Will. Muito legal a ideia, o pensamento. E é justamente isso, né? A aviação, assim, é algo que me fez aprender muito, né? Uma coisa que eu aprendi, assim, que eu sempre falo, assim, que é muito importante, também voltado ao mundo de negócios, ali ao corporativo, é o óbvio tem que ser dito. Boa. É a primeira regra ali que a gente aprende com isso, Gostei, né? cara, gostei, é isso. E depois, assim, é toda a metódica, né, da aviação. Ah, como que você... Primeiro, antes de você virar a chave para acionar o avião, o que você tem que fazer? Você já tem que estar com o briefing ali em dia, né, na cabeça, sabendo qual que é teu caminho. Exatamente. O que você planejou para aquele voo, né? Como que você vai fazer? As panes decoradas na cabeça, né? Poxa, se eu tiver uma pane de motor, o que eu tenho que fazer? Né? Se eu tiver uma pane elétrica, né? Qual que é Olha o só. caminho que eu tenho que fazer que está no manual? Mas isso eu levo para a vida, né? Poxa, se eu Verdade. tiver um problema com a minha família, né? Qual que é meus planos, né? Se eu tiver um problema financeiro, qual que é meu plano? Boa. Se eu tiver um problema na empresa ali, um caso pontual, qual que é meu plano? Né? Isso já tem que estar pensado. Eu falo assim, toda segunda-feira, cedo, a hora que você está tomando seu café, você tem que chegar, olhar a tua agenda e falar assim, faz um overview ali. Fala assim, o que eu vou fazer? Como que eu posso me destacar nisso? Pô, legal. Onde que eu vou dar meu melhor na minha agenda aqui, na minha programação? Né? E para mim cumprir essa agenda com excelência e com maestria. Porque senão nada adianta eu ter uma agenda, eu ter uma programação ali, eu ter aquilo já planejado e assim, qual que vai ser as pautas? O que eu vou tentar trazer? Onde que eu vou melhorar? Onde que eu vou deixar minha marca Poxa nessa vida. minha agenda aqui? E olha Muito para a semana interessante. inteira, né? Ou se não, olha para o seu dia e todo dia faça isso cedo. Isso é muito importante. Porque a partir daí, você vai conseguir deixar a sua marca e fazer valer ali todo o seu conhecimento, todo o seu know-how, né, que você conseguiu montar com o passar do tempo, com a sua experiência. Poxa, E muito é legal. nisso daí que você consegue tirar daí de fato, sim, seus resultados, você consegue colher seus frutos. Por quê? Não adianta nada eu estar ali de corpo presente numa reunião, mas a cabeça, o pensamento, eu estar pensando em outra coisa, né? Então a É, gente tem que ter esse foco e tem que fazer aquele planejamento, né? muito Tudo muito, interessante. muito bem planejado antes, você vai conseguir resolver e fazer a coisa acontecer. Cara, eu acho até, Pedrão. Voltando ali, só concluir. Eu só vou virar a chave do avião para sabendo onde que eu vou, se meu plano de voo está autorizado, Boa, boa, quanto de boa. combustível eu tenho, Verdade. né? E isso daí, cara, a gente aplica para nossa vida, Cara, né? muito legal esse ponto, de verdade. Ligado à aviação. Isso aí é muito, muito interessante, porque a maioria das pessoas hoje, eles vivem igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. É Eles não verdade. têm um plano definido, muito bem definido. E a Sim, questão de plano, porque é aquilo que você colocou muito bem, Pedrão. A questão é plano que vai determinar. Um plano muito bem definido é o que determina as suas metas. Não tem como você traçar metas se você não tem um plano bem claro, definido. com Um plano certeza. claro, uma clareza ali nesse plano. E eu achei muito bacana a sua visão em relação a isso. É muito diferente do que a gente vê hoje. Porque hoje as pessoas, elas, eu não sei, elas têm dificuldade de dizer elas mesmas sobre quem elas são. Exato, Seja, realmente. né? As pessoas não sabem nem quem são. Não A está maioria das vezes definido, não né? está definido isso. E isso eu Realmente. acho que é o primeiro ponto. Uhum, Definir quem você é. Beleza, o segundo ponto, definir onde você quer chegar. Beleza, o terceiro ponto. Beleza, quais são as alternativas que eu vou usar para eu poder chegar onde eu defini? com certeza. E outra coisa, Willi, que eu falo, viva cada dia intensamente, como se fosse seu último dia de vida. Entendeu? Assim, no momento que você está numa reunião, cara, dê o seu máximo para a reunião. No É, momento que você está fazendo uma atividade, dê seu máximo para aquela atividade que você está fazendo. poxa, Né? No isso é momento que você verdade. está com a tua família, dê seu máximo para estar com a sua família. Seja presente. Esteja ali. É, Deixa o celular de lado, às vezes, e fala assim, cara, deixa no silencioso. é. Meu celular, ele só fica no silencioso. Boa, Porque eu vou dar atenção para ele a hora que eu posso dar atenção para ele. boa. E não na hora que ele me chamar.
Boa. Senão você sempre fica refém Senão eu fico dele. escravo. Escravo Eu dele. sou escravo dele. Verdade. É verdade. Algo que você não consegue controlar, você é escravo daquilo. Com certeza. Não, boa, Justamente. muito legal essa. Ah, mas se alguém te ligar, tiver alguma urgência, as pessoas que são prioridades para mim, que têm urgência em falar comigo, sabem as formas de me encontrar que não seja pelo meu celular. Boa, boa. É bem isso. Muito legal. Tem que ser esse o caminho. Ah, talvez uma hora eu colocar ali para ele chamar, para ele tocar, porque eu tô Sim. esperando alguém. Aham. Maravilha. Mas quem é importante para mim, que precisa falar comigo, sabe que o canal de conversar comigo de forma urgente não é meu Não é meu telefone. telefone. Boa. Boa, mais uma que eu peguei. Show de bola. Bacana. Acho muito legal isso aí. Que dia produtivo hoje, né? Eu falo assim, foi maravilhoso Foi conversar com maravilhoso. você, assim, foi show, assim, eu acredito que, eu espero também que muitas pessoas assistam e que veja o quão frutífero isso pode ser para elas, que elas absorvam, né? Com certeza. Eu acho, assim, maravilhoso, que eu puder ajudar para as pessoas serem pessoas melhores, né? Essa acho que é a primeira marca que eu posso deixar ali, né? Poxa, muito obrigado, Pedrão, mais uma vez pelo espaço. Muito obrigado por a gente ter essa troca, que eu acho Claro. importante, não só para nós, mas para quem está nos ouvindo, nos assistindo também. Essa troca é muito interessante. E é isso, fico muito feliz de ter participado e espero voltar outras vezes Com aqui. certeza. William, ó, mais uma lembrança aqui para você. Boné da nossa nova empresa aqui, Assina PDF. Só que mostrar bacana. aqui. Pode ser aqui, Daniel, na Legal. câmera. Olha lá. Assina PDF. Olha só, que né, legal. Nosso novo escritório aqui. E uma Show de caneca bola. também do Opa! Assina PDF aí, ó, para você Show tomar de aquele bola. café e lembrar de nós. Que bacana, Tá bom? cara. Não, legal demais, gostei muito. Essa é uma empresa, é uma nova empresa, né, do nosso grupo aí, que a gente está trabalhando essa parte de assinatura eletrônica de documentos. Certo. É uma oportunidade também que a gente enxergou do mercado, veio junto com uma lei que surgiu lá na época da pandemia, né? Vamos falar, a pandemia foi horrível ali para a sociedade de uma forma geral, Uhum, certo. mas também ela criou várias oportunidades, né, para o mercado. Então também foi algo que a gente enxergou ali, uma oportunidade. Aí, ó. Aí, ó. Já vai embora de Assina PDF aí, né, do nosso boné. Que é igual o Donald Trump. Mas que bacana, cara. Não, muito legal. Muito bacana a ideia também desse projeto, né? Sim, Necessário. Assim, a gente precisava, na época da pandemia, assinar documentos. Não podia ir no cartório, né? Não podia levar um papel na casa. Então, foi uma lei que surgiu lá na época. E aí, assim, a gente viu essa oportunidade e também trabalhou esse sistema, né? E graças a Deus tá indo muito bem aí. Poxa, que bacana, Pedrão. Mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa, por essa a questão empreendedora, essa veia empreendedora que você tem aí, que você sempre está buscando inovar, sempre aí nos seus projetos, né? Nos projetos que você já tem, agregar mais coisas no seu projeto. Digamos que essa atmosfera que você está criando, essa comunidade que você está criando com empresas de tecnologia envolvidas nessa questão tecnológica, é muito legal, é algo bem interessante mesmo. Bacana, Willi. Fico feliz de você ter vindo. Obrigado de coração, né? Espero que esse seja só o primeiro de muitos aí que a gente vai fazer. Vai ser sim. Tá bom? Obrigadão aí. Tamo junto. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência aí, por você ter participado desse conteúdo, desse material, né? Estamos prontamente à disposição aí e assista os próximos episódios aí. Um abraço.